Oi, meu povo, gente boa. Eu quero falar aqui rapidinho sobre a decisão do Alexandre de Moraes. Quero falar também sobre o Hugo Mota, este vendido, que não é o presidente da Câmara, hein? A gente percebe agora que ele não passa de um fantoche do Lira e tem 68% de aprovação. Ou seja, toda a direita aprova Hugo Mota, fantoche do Lira. Você que tá me ouvindo, manda esse vídeo, deixa o seu like, interaja com a gente. Faz com que este canal cresça e alcance as pessoas, porque a gente não quer que o Brasil seja de meia dúzia. O Brasil tem que ser de todos, ainda que o governo diga, pare, chega, basta, nós queremos só isso aqui, tá bom, umas migalhinhas pro povo tá ótimo, é o que deixa a gente fazer. Pois bem, eles não vão impedir o Brasil de crescer. Não se depender da luta utópica, mas verdadeira, na qual a gente entrou de cabeça para produzir mudança nesse país, através do despertar de consciências. Eu vou mostrar para vocês o Pedro Serrano comentando a decisão do Alexandre de Moraes, que extrapolou, né? Foi a lei da atribuição dele. Ele não é conciliador da justiça, ele tem que olhar para a lei, para o caso que chegou a ele. O caso que a ele chegou tem que ser interpretado a partir do que diz a Constituição. Em suma, quem manda no Brasil é a Constituição. Alexandre de Moraes tem que olhar para a Constituição e pôr ato ilegal, e suspender o ato ilegal. Suspender governabilidade é dizer ao Lula que tem que parar de investir em educação e saúde e principalmente parar com esse negócio de Bolsa Família, porque tem muita gente comendo que deve mesmo é passar fome, porque gente com fome trabalha de graça. Se inscreva no canal, fique com a gente, deixa um comentário, dê seu like e vamos lá que tem muita coisa para falar hoje com vocês. Essa decisão vai ter um impacto, vai ter que ser retirado 10 bilhões. Isso pode significar mais contingenciamento, cortes em programas sociais. Outro ponto que eu quero destacar é que o texto constitucional é claro, é uma competência do Poder Executivo, estabelecido pelo artigo 153, inciso 5º. O Poder Executivo pode mexer nas alíquotas do IOF dentro dos limites estabelecidos pela lei. Tem mais, tem uma lei de 1994, a Lei 8.894, que diz que o IOF é um imposto de caráter regulatório, mas que pode ser utilizado para política fiscal e monetária. É o parágrafo 2º dessa lei. Política fiscal é para arrecadação. Tem uma vasta jurisprudência do Supremo sobre isso. O Xandão errou. Errou! Porque suspender a decisão ilegal do Congresso era a única coisa que ele precisava fazer. E eu não estou falando aqui como alguém que fala ideologicamente. Não, eu estou dizendo que o papel do juiz é olhar para esse livro aqui. É esse livro aqui. Nenhum juiz, nenhum advogado, nenhum deputado, nenhum presidente, mas principalmente um juiz do Supremo, pode desconsiderar o que está aqui. E é o que está aqui que deve reger a decisão do juiz. Tem gente que pensa, porque a extrema-direita disse, que o Alexandre de Moraes é da esquerda. E eu devo ressaltar a você que um juiz, ele não pode ser político ideológico. Ele não pode ser da direita e nem da esquerda, porque ele é o fiel da balança, entendeu? Ainda que Alexandre de Moraes, a pessoa física, seja de direita, ele enquanto juiz não tem lado. Isso aconteceu aqui em Curitiba, né? A gente sabe a história do Moro. O escândalo, né? Ele e o Dallagnol eram agentes públicos do direito. Dallagnol, procurador de extrema direita. Moro, o marreco, era também um juiz de direita. E ambos estavam ali unidos para destruir alguém da esquerda. Entendeu? Como não dá certo. E eles são tão de direita que agora são militantes. O Dallagnol é um influencer. O bambu vai gemer. Quinta série. E o marreco, não sabendo falar, tá ali no Senado Federal para defender o criminoso Bolsonaro, que acabou agora esquecido, né? Ninguém lembra mais dele. Mas o juiz, de fato, não esses merdas, um juiz mesmo, não tem lado. E eu acredito que o Alexandre de Moraes não deva ter. Mas existem autoridades não constituídas neste país, que mandam neste país. Eu devo lembrá-los que as Forças Armadas, que eu carinhosamente chamo de Forças Desalmadas, sempre estiveram à disposição deste poder invisível para pressionar os poderes constituídos. Qualquer coisinha a gente usa o nosso exército, entendeu? O exército deles. A elite atrasa, freia, coloca limites, não deixa o povo acordar. E agora, neste momento, o povo está acordando. Por isso, o Gleisi Hoffmann, neste momento em que a população está acordando, não é para dizer, vamos parar. Não, eu entendo o seu trabalho de tentar trazer todo mundo ali negociando com o Centrão, necessário para garantir governabilidade, não é? Nós aqui, o nosso compromisso é com a população. E não tô nem aí para Centrão, nós vamos pro cacete, tá? Não adianta dizer, maneira, dá uma moderada. Não, porque ninguém diz à extrema-direita que eles devem maneirar.
Ninguém diz. Nicolas Ferreira grava um vídeo criminoso, mentiroso, sobre o Pix, atrapalhando o governo, fazendo o governo recuar. E a Globo não fala nada. A direita não diz em momento algum, ô Nicolas, para de mentir em rede nacional, porque eles são assim, eles não têm ética. E com quem não tem ética, não se pode negociar, muito menos confiar. Agora é a hora de despertar o povo, porque a gente está cansado de ficar enfrentando uma corja que não tem ética, que não tem valor, que não tem princípio, gente criminosa, e por lutar contra esses criminosos, não podemos nos dedicar àquilo que de direito nós deveríamos fazer, que é cobrar o governo. Nós não podemos cobrar o governo porque a gente está ocupado combatendo o pitbull da elite, que é a extrema-direita. Andão, esse aqui é o livro que você tem que interpretar, tá? Você olha pro ato e olha para isso. Ato, isso. E aí, o ato, não estando de acordo com isso aqui, ele é automaticamente anulado por isso aqui. Isso aqui é que determina. Não é você. Viu, pobre? Você faz quantas operações financeiras por dia? Quantas você faz? Ó, escuta aqui. A direita tá dizendo que este aumento no IOF vai aumentar para você. Você faz operações financeiras? É? A mudança que o governo fez no imposto sobre operações financeiras, o famoso IOF, foi dentro da lei, utilizando de sua atribuição legal, de direito do executivo, presidente da república, mexer no percentual, porque a lei dá a ele esse direito e existe uma margem para se mexer nessa alíquota. Então ele mexeu na alíquota, levando em conta sim as contas, porque é assim que é. Você cobra imposto de acordo com a tua necessidade aqui, ó. Tá precisando de dinheiro? A gente tem que ir atrás, porque o Congresso mesmo gasta, né? O tal do Hugo Mota, que fica o tempo todo falando que o governo tem que gastar menos, e quando ele fala isso, tá dizendo, ó, tem que cortar a Bolsa Família, tem que cortar a farmácia popular, tá? Tem que cortar dinheiro da saúde, hein? A educação, pra que educação? Os meus filhos estudam em escola particular. A educação pública tem que ser ruim, porque o povo não pode ter desenvolvido plenamente sua capacidade crítica, analítica, perceptiva. A sua visão de mundo tem que ser reduzida. Portanto, a educação pública tem que ser ruim mesmo. Primeiro motivo, para que o povo não tenha a sua capacidade cognitiva e intelectual totalmente desenvolvida. E segundo, para que as escolas tenham uma demanda bem crescente de pessoas que não querem que os seus filhos sejam uns serviçais, meros obedientes. Sim, senhor! Tipo esses alunos das tais escolas cívico-militares que virou modinha aqui no Paraná, né? Que foi constituída, para que os alunos que ali estão sejam todos reacionários, obedientes, subservientes e que não questionem nada, porque o formato hierárquico ensina que os que estão na base devem obedecer. O governo gasta demais com educação, o governo está gastando demais com Bolsa Família, as pessoas estão comendo, tem que cortar essas despesas. Enquanto ele viaja de jatinho. Até os ministros do Supremo viajaram em voos convencionais, no aeroporto normal. Lá vai ele de jatinho. E aí manda a conta para nós. Depois de sofrer pressão pública por parte daqueles que militam contra esses criminosos, correu se encontrar com 50 bilionários lá na casa do Dória e passou a conta pra gente. Os 27 mil. Gasta dinheiro com jatinho, aí ele gasta dinheiro com hospedagem, aí ele gasta dinheiro com jantar de luxo, com lagosta e champanhe francês, e passa a conta para nós. E aí diz que o governo não pode gastar com Bolsa Família. É ou não é um criminoso? Deixa aqui nos comentários. Estes caras aí se organizaram para caçar uma decisão do presidente, que é uma decisão legítima, legal, conforme diz a lei. Dentro do IOF, o governo pode mexer nos percentuais, dentro daquela margem que a lei permite. E foi o que o Lula fez. Lula mexeu dentro da margem legal. E aí o Alexandre de Moraes vai lá e diz, ó, segundo a Constituição, o Legislativo, os deputados, o Centrão, não podem impedir uma decisão do Executivo. Corretíssimo, Alexandre de Moraes. Corretíssimo. E aí Alexandre de Moraes diz, e o presidente também não pode aumentar o imposto levando em conta a situação das contas. E eu vou colocar aqui a opinião de um professor de direito constitucional, né? Porque eu sou apenas um aluno do direito. E estou aqui vestido deste personagem, o João de Sabugosa. Procura nas redes sociais e você vai ver, falando sobre política desse jeito mesmo, com essa licença poética para chamar Hugo Mota de Hugo Bosta. Vejam só o que esse professor de direito constitucional está dizendo. O nome dele é o Pedro Serrano. Como diz na tradição do direito, de ser o guardião da Constituição, o princípio republicano.
princípio da divisão dos poderes. República não é nem deve ser mercadoria para ser negociada. República é para ser observada e cumprida. E o papel do judiciário é ser o cumpridor desse princípio. É ser o garantidor da força da Constituição. É ser o garantidor da supremacia da Constituição. Exatamente. Portanto, para mim, com todo o imenso respeito e admiração que o ministro Alexandre merece, errou. Não há outra palavra para dizer. Errou essa decisão. Quando o Lula mexeu nas alíquotas da IOF, ele fez isso dentro da lei, porque ele consultou o corpo jurídico que o presidente tem à disposição e agiu dentro da lei. Então, Alexandre de Moraes, a sua função é atender a uma demanda que chegou para você. Chegou às tuas mãos uma demanda que pedia que fosse revisto a decisão ilegal, inconstitucional do legislativo, a saber, os deputados que estavam a serviço dessa elite, a saber, os 50 ladrões com quem o Hugo Mota foi conversar, cuja conta passou pra gente. E a gente esperava que a justiça, amparada na Constituição, suspendesse, como de fato aconteceu, a decisão do Congresso. Mas o Alexandre resolveu falar assim, ó, só que tem um detalhe, o Lula também errou. O Lula não errou. Ah, mas se eu suspender a decisão do Congresso e não suspender a decisão do Executivo, pode ser que a população ache que eu estou jogando com a esquerda. Olha, o que a população acha não deve influenciar a sua decisão. Porque se a Suprema Corte estiver subordinada à pressão ou à opinião pública ou ao desejo de quem não quer que o Lula seja reeleito e para isso quer quebrar o Brasil, como assim? Lula tomou uma decisão dentro da lei? Como assim suspender a decisão do Lula? Dando força para esse Congresso, mentirosos que estão aí falando, o Lula tem que economizar, tem que cortar os investimentos na educação, tem que economizar, enquanto eu ando de jatinho para lá e para cá e fico mandando a conta, a nota fiscal, para que o Brasil pague. Vamos gastar, vamos esbanjar, vamos jogar dinheiro fora. Lula, para de gastar com Bolsa Família, tá? Vamos moer o dinheiro, hoje vai ter lagosta com champanhe. Lula, tá gastando muito com educação, viu? Olha só. E nós temos a elite com a gente, hein? E a elite pode ser que ela influencie também no Supremo, né? Bolsonaro foi traído pela elite, acreditando que estava amparado por esses diabos que atrasam o Brasil. Gente, entenda, a direita não governa segundo os ideais de bem-estar da população. Porque se assim fosse, a direita apoiaria as decisões do governo, porque levaria em conta as necessidades da população, só que a direita não leva em conta a população, ela leva em conta meia dúzia, talvez representados nas figuras ilustres daqueles que jantaram fartamente e luxuosamente com Hugo Mota, que por sua vez repassou a conta e a nota fiscal deste encontro magnífico com bilionários, para nós que pagamos impostos.